Eu confesso que eu sou um cara preguiçoso, eu sou um cara desorganizado, eu sou um cara bagunceiro pra caramba. Tipo, chego da rua, a calça vai parar em cima do sofá, a camiseta na cadeira, o tênis já ficou lá na porta, a meia vai parar na luminária. Eu sou esse tipo de cara. E ainda assim eu consigo investir bem, ter boa rentabilidade, na média 24,87% ao ano de rentabilidade. Eu consigo prever minha aposentadoria aos 48 anos com uma renda bem elevada, uma renda muito acima da renda que eu tenho hoje, então uma renda perto aí dos 40 mil reais. Eu prevejo que aos 48 anos eu consigo me aposentar com essa renda, e isso tudo porque eu desenvolvi alguns mecanismos. Eu segui aquela filosofia do Bill Gates. Bill Gates sempre diz que ele prefere contratar uma pessoa preguiçosa para tarefas complexas, porque essa pessoa vai arrumar uma forma mais fácil de fazer, vai arrumar um jeito mais simples de executar aquela tarefa, justamente por conta da preguiça. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar a forma preguiçosa de você ter sucesso nos investimentos utilizando alguns mecanismos. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Rodrigo Pilati e aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para viver com renda passiva. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque agora a gente vai falar sobre o novo acelerador de patrimônio, que é uma ferramenta que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Já são 5 anos desenvolvendo essa ferramenta. Essa tela que você está vendo aí é de quem acessa o acelerador de patrimônio pela primeira vez. As pessoas que entram no método Poupa Tempo recebem o link, fazem a cópia do acelerador de patrimônio e têm acesso a essa ferramenta. Então essa ferramenta está zerada e eu vou preenchê-la aqui junto contigo para você entender como é esse sistema preguiçoso de investimentos. Então aqui é a tela inicial, o dashboard inicial. Vamos para a parte que interessa, a primeira parte, a parte do preenchimento dos primeiros dados. Nessa parte aqui, eu utilizo os 3 P's da liberdade financeira. O que são os 3 P's? O primeiro P é o ponto de partida, o segundo P são os pontos de interesse, aquelas pequenas conquistas ou grandes conquistas que você quer fazer ao longo da tua jornada, e o terceiro P é o ponto de chegada, que é a tua aposentadoria, é a fase de viver de rendas. Então, ponto de partida é onde você está atualmente. Os pontos de interesse é aquele carro que você quer comprar, o apartamento, a reforma da casa, a viagem para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, que você quer fazer. E aqui o ponto de chegada é a fase de viver de renda. Aqui nessa tela eu brinco com esses 3 P's da liberdade financeira, começando com o ponto de partida. Vamos imaginar uma situação hipotética, alguém que esteja começando aí com um capital inicial de 100 mil reais, que faça mais, sei lá, R$ 1.000 de aporte todos os meses, e que tenha previsão de se aposentar daqui 25 anos. Então vamos colocar lá em 1º de junho de 2050. Fechou. Patrimônio financeiro previsto, se essa pessoa for depender do INSS, é 0. Digamos que esse 100 mil que ela tenha hoje, ela esteja com esse valor já em uma previdência privada, por exemplo. Opa, qual é a previsão de patrimônio que essa previdência privada vai dar? Vamos colocar aqui 1.500.000? Beleza, é a realidade dessa pessoa. Vamos imaginar que essa pessoa vai ter uma renda com essa previdência privada de aproximadamente aí 5 mil reais. Pegando a regra dos 4%, 4% ao ano de 1.500.000 vai dar 60 mil. Dividido por 12 vai dar aproximadamente 5 mil reais. Então vamos pegar isso aqui como base, 5 mil reais. Então, essa pessoa teria um patrimônio financeiro previsto de 1,5 milhão e uma renda mensal prevista de 5 mil reais. Agora, se essa pessoa não tem nada, se ela não tem patrimônio financeiro previsto porque ela vai depender do INSS, aí ela vai colocar aqui a média de contribuição salarial dela, digamos que ela contribua pelo teto, então vai ser, sei lá, 8 mil reais a aposentadoria dela pelo INSS aproximadamente. Ah, ela contribui um pouco menos, vai ser 6 mil reais. Enfim, aqui faz os cálculos e coloca a questão pessoal de cada um. Então eu vou deixar aqui os 1,5 milhão e aqui embaixo os 5 mil, utilizando essa nossa simulação, pensando aí num plano de previdência privada. Beleza? Aqui já entra outras questões. A partir daqui já entra o que eu chamo de fórmula do apetite ao risco calculado, que é uma fórmula que eu desenvolvi, que eu criei, que calcula, que mede qual é a composição ideal da tua carteira. Eu uso alguns
fatores objetivos, que são a volatilidade histórica da bolsa, a maior queda, a maior recuperação, são alguns fatores objetivos e alguns fatores subjetivos, como a tolerância a risco, de 0 a 10, e a maior queda que a pessoa suporta. Então, vamos imaginar, de 0 a 10, uma pessoa, ou uma tolerância 7, ou uma tolerância 8, enfim, uma pessoa com uma tolerância alta a risco. E uma pessoa que suporta grandes quedas, suporta grandes oscilações no mercado. O ano que a bolsa teve o pior desempenho, a bolsa caiu mais de 60%. Então, caiu ali 65%, 68%. Vamos colocar que essa pessoa suporta mais do que isso. Suporta 70% de queda na bolsa de valores. Então, ela vê o patrimônio dela derreter 70% e ela ainda está tranquila, ainda está se sentindo confiante, entende o processo e vê que isso tem recuperação. Perfeito. Essa é uma pessoa com alta tolerância a risco. Se ela tiver menos tolerância a risco, é uma pessoa que está iniciando, de repente, não tem conhecimento do mercado, ela preenche com outros dados aqui. De repente, a tolerância é 2, a maior queda é 20. Isso tudo vai fazer com que altere esse fator aqui, a rentabilidade projetada. Veja, uma tolerância a risco 2 com a maior queda suportada a 20, faz com que a pessoa tenha uma rentabilidade de 12,63, uma rentabilidade projetada de 12,63. Agora, uma pessoa com alta tolerância a risco, aqui os 60, e suportando uma alta queda, né, uma queda bem drástica do seu patrimônio, 70, a rentabilidade projetada já sobe para 18,79. Essa é a rentabilidade histórica do método, considerando períodos de 20 anos. Então, é uma rentabilidade bacana, uma rentabilidade importante e bem interessante para quem quer construir patrimônio. Então, já que aqui eu adiantei algumas coisas do ponto de chegada, vamos pensar qual que é a ideia de aposentadoria. Lá atrás, a gente viu que a pessoa pretende se aposentar em junho de 2050. Então, o prazo até lá é 25 anos. Só que, para essa pessoa, R$5.000 não é um valor muito interessante de renda. Ela quer uma renda maior. Então, a valores de hoje, ela pensa em algo como R$15.000. Beleza. Essa pessoa precisa, tendo essa rentabilidade de 18,79, acumular um patrimônio aproximadamente de R$1.037.000, R$1.040.000, e ela conseguirá isso em maio de 2036. Então, preste atenção aqui. Ela quer uma renda mensal de 15.000 em 25 anos. Ela vai ter renda passiva bruta, não vai ser a renda líquida, vai ser uma renda passiva bruta de 15.000 já a partir de maio de 2036, com um patrimônio meta de R$1.037.000. Então, essa pessoa já está no caminho muito adiantado, já está num processo muito adiantado para conseguir se aposentar e viver de renda. Embora não seja o ideal, né, considerar a renda bruta, o que eu faço? Eu considero aqui o patrimônio meta e a renda bruta projetada porque a inflação é necessário ter descontos e é necessário que você atualize o acelerador de patrimônio todo ano de acordo com a inflação acumulada dos últimos 12 meses. E isso a gente suplanta depois, todo ano, fazendo essa atualização, seja na renda, seja no aporte, seja no patrimônio meta. Tudo isso em conjunto vai trabalhar para que você saiba a renda que você vai ter lá na frente, a renda que você vai precisar ter lá na frente, o patrimônio meta que você vai precisar ter lá na frente. Beleza? Então, a renda mensal prevista aqui para a aposentadoria dos sonhos, o plano inicial em 25 anos é que ele tivesse só 5.000, ele conseguirá esses 5.000 muito antes, 20 anos antes. Então, daqui 5 anos, ele teria, em outubro de 2030, ele teria essa renda passiva de 5.000. Ótimo. O poupa-tempo, que, seguindo as estratégias do método poupa-tempo, ele teria, daqui 25 anos, uma renda aproximada de R$180.000 e um patrimônio previsto de mais de R$12.600.000. Então, veja que em 25 anos, mesmo que a gente considere a inflação, mesmo que a gente considere tudo, ele vai ter uma rentabilidade excelente a ponto de ter uma renda passiva bruta de R$180.000, que vai dar uma renda passiva líquida, talvez, aí na casa dos 90.000. Vamos cortar pela metade? Ser bem exagerado, cortar pela metade? Uma renda passiva bruta de aproximadamente 90... líquida, né? Desculpa. Uma renda passiva líquida na casa dos 90.000, sendo bem drástico, contando que a inflação vai ser de mais de 9% ao ano, sendo que ela oficial é na casa dos 5%, a inflação real aí beira os 7% ao ano. Fechou? Então, isso aqui estando preenchido, a gente já tem
todo o desenho daquilo que a gente precisa fazer. E onde que a gente vê o que a gente precisa fazer, onde investir, como investir, quanto investir, isso tudo a gente vê aqui na aba Resumo. Veja que a carteira meta dessa pessoa é que ela tenha 33% em ações internacionais, 33% em ações brasileiras e 33% em fundos imobiliários. Se ela fizer isso, se ela seguir isso, ela vai ter a rentabilidade aproximada de 18,79% ao ano. Se ela mexer e colocar uma apetite ao risco um pouco menor, como eu coloquei aqui 2% e 20%, já muda toda a configuração da carteira. Ela vai investir 76% em renda fixa e 24% em renda variável, sendo dividido 8% em cada uma das classes de ativos. Então, essa pessoa aqui, ela vai demorar um pouco mais para chegar onde ela quer, ela vai investir menos em renda variável, mais em renda fixa, mas ainda assim vai conseguir ter um bom resultado, um resultado muito acima da média. Partindo aqui então para o segundo P da liberdade financeira, que são os pontos de interesse. Vamos imaginar que a pessoa aqui, do caso da simulação, queira trocar de carro, ela queira comprar um carro novo daqui a algum tempo. E ela tem R$ 1.500 por mês para fazer aportes para essa troca do carro. Beleza? Então, qual é a meta dela? Trocar de carro. Então, vou colocar aqui só carro. Quando que ela vai começar? Vai começar 1º de julho de 2025. Ela tem ideia de trocar de carro daqui 2 anos? Então, 01/07 de 2027. Perfeito, 24 meses. Ótimo. Qual é o valor do carro que ela quer? É um valor de R$150 mil. Perfeito. O valor inicial, essa pessoa já tem o valor ali na poupança, vamos imaginar que ela está com o dinheiro guardado na poupança, é um brasileiro medroso, tem o dinheiro guardado na poupança ou no investimento de renda fixa, como um CDB, enfim, tem lá R$100 mil para trocar de carro já. E ela consegue fazer esse aporte de R$1.500. O que acontece? O plano para que essa pessoa atinja os R$150 mil em 2 anos é de que ela invista tendo pelo menos uma taxa anual de 5,82. Com a Selic nas alturas, como está hoje, ela tem uma rentabilidade aí na casa dos 15% ao ano. Ela só precisa de 6% ao ano. Então, essa pessoa está dentro do plano, ela vai conseguir trocar de carro, ela vai conseguir talvez até dar um upgrade no carro que ela quer e está tranquila, os planos estão condizentes. Essa aqui é a parte de registrar os teus pontos de interesse. Então, se ela tivesse uma casa, ela colocaria a segunda meta aqui como comprar um apartamento, fazer uma reforma, tudo vai cadastrando aqui nos pontos de interesse. Partindo agora para reserva de emergência. Como é que funciona a reserva de emergência? Aqui tem um cálculo personalizado para cada pessoa definir a sua necessidade de reserva de emergência de acordo com a sua realidade. Então vamos pensar numa pessoa que tem um custo de vida, vou deixar aqui na casa dos 10 mil. A idade, vou colocar o meu exemplo. Então, eu tenho 43, entre 36 e 45 anos, beleza. Você mora com? Aqui eu vou mudar. Vou colocar que eu moro com o companheiro e pago, com a minha companheira e pago todas as contas. Fechou. Então, eu pago todas as minhas contas e moro com ela. Então, só eu trabalho, ela é boa vivã, Ela vive em casa, na moita. Mentira, não é assim, mas vamos lá. Estabilidade na ocupação, vamos colocar, sou empresário, poxa, minha estabilidade é baixa ou muito baixa. Quantos filhos eu tenho? Tenho 1 filho, 2 filhos, mais a minha esposa, então isso tudo conta como dependente. Então, vamos imaginar que eu não tenho filho, como é a minha realidade, e só tenho uma esposa. Então, eu tenho apenas um dependente ou uma dependente. O ideal é que o meu custo de vida seja calculado só de acordo com os meus gastos básicos, tirando ali estilo de vida como cinema, viagens, passeios, enfim, tirando essa parte, é só o básico para você se manter, que é alimentação, saúde, transporte, moradia, etc., só considerando o básico, e aí você consegue fazer o cálculo de forma mais fidedigna. Então, nesse caso aqui, para fazer números redondos, custo de vida de 10 mil, eu preciso ter pelo menos 13 meses de reserva de emergência, considerando a minha situação atual. A minha idade, a situação que eu moro aí com a minha companheira e eu pago todas as contas, que eu tenho uma estabilidade baixa de ocupação e que eu tenho apenas um dependente. Digamos que eu coloque aqui, tenho 2 filhos, pronto. Já aumenta para 15 meses a necessidade da reserva de emergência. E assim ela funciona de forma personalizada, então eu teria que ter reservado aqui pelo menos 150 mil em um CDB 100% do CDI,
ou utilizar a reserva de emergência turbinada, uma das estratégias que eu aplico aqui, que te garante até 130% do CDI, enfim, utilizar alguma estratégia para guardar essa tua reserva de emergência e chegar nesses 150 mil reais. Se você ainda não tem a tua reserva de emergência formada, vou deixar aqui no card um vídeo que eu mostro a forma mais rápida de você construir patrimônio para viver de renda e também para formar a tua reserva de emergência. Está aqui no card, é só você acessar esse vídeo e bora para cima falar agora sobre a parte mais interessante do nosso sistema, da nossa ferramenta, que é a parte de escolher os ativos nos quais você quer investir. A gente aqui viu que na aba resumo, a gente tem ações brasileiras, ações internacionais, fundos imobiliários e renda fixa. Renda fixa, eu utilizo uma estratégia completamente diferente, uma estratégia que eu chamo de estratégia ganha mais renda fixa, que eu mostro como você acelera a tua rentabilidade investindo em renda fixa. Isso aqui não cabe no vídeo, é só para quem está dentro do treinamento, está dentro do método Poupa Tempo, mas o restante eu vou mostrar aqui, que é justamente a parte que é automatizada, né, que é automatizada pela ferramenta. Então vamos pensar numa carteira que você precisa 33% em ações internacionais, em ações brasileiras e em fundos imobiliários, uma carteira dividida 1/3, 1/3 e 1/3. Fechou? Como é que a gente faz? Ações internacionais, veja que está zerado. Ações brasileiras, veja que está zerado. Fundos imobiliários, está zerado. Às vezes a ferramenta, por conta do Google, dá uma desconfigurada, mas é só voltar uma aba e ela resolve. Então, essas ações brasileiras, internacionais e fundos imobiliários, eu utilizo estratégias que eu chamo de ações 20+, e fundos imobiliários 20+. Eu vou deixar na sequência aqui um vídeo, vou gravar na sequência alguns vídeos mostrando minha carteira pública. Vou formar uma carteira pública com as ações 20+, com os fundos imobiliários 20+, e com as ações internacionais. Então acompanhe o canal que você vai ter acesso a esses vídeos e vai entender as formas como eu monto as minhas carteiras. Mas, seguindo essas estratégias, veja aqui que tem duas abas. Uma aba chamada Ações 20+, e outra aba chamada FIIs 20+, que são os fundos imobiliários 20+. Essas duas abas, elas são preenchidas de forma automática. Dentro do treinamento, eu te ensino a selecionar as melhores ações e fundos imobiliários, de acordo com os critérios que eu defino, de acordo com os critérios que eu montei. Porém, aqui eu consigo automatizar essa escolha, fazendo com que você clique apenas em 2 botões. Então você vem aqui na aba Sistema e vem em Analisar Ações. Aparecem aqui na tela as 20 ações com maior potencial de crescimento, valorização, empresas que estão dando bons resultados, só seleciona empresa que dá lucro, só seleciona empresa que está barata, que está abaixo do preço-alvo. Então tem alguns critérios que eu utilizo para selecionar essas ações, e aqui estão as ações 20+, a lista com as 20 melhores ações. Eu faço a mesma coisa para selecionar os fundos imobiliários. Eu venho aqui, veja que os fundos imobiliários também estão zerados, eu venho em Sistema, Analisar FIIs. Pronto, já aparecem aqui os 20 fundos imobiliários que dão mais receita, né, que geram mais renda mensal e que estão mais baratos na Bolsa de Valores. Então são aqueles fundos imobiliários com potencial de crescimento, potencial de valorização e que tendem a dar um grande resultado. Aí o que eu faço? Eu pego o meu celular, entro na corretora e compro cada uma dessas ações ou cada um desses fundos imobiliários, aqui no caso, então cada uma dessas ações e cada um desses fundos imobiliários, e gero a minha carteira com ações 20+, e gero a minha carteira com os fundos imobiliários 20+. Tudo de forma simples, tudo de forma automatizada e tudo de forma mais rentável possível para que você, lá na frente, consiga ter aquela rentabilidade média que eu proponho que você tenha de 18,79% ao ano. Seguindo o método, historicamente, seria esse resultado que você teria num prazo de 20 anos. Depois que você faz a compra das suas ações, você tem que registrar, você tem que importar essas ações aqui para o acelerador de patrimônio. Então, onde é que você faz isso? Veja que aqui o histórico de negociação da Bolsa, ele está zerado. Onde é que você faz isso? Clicando aqui em Sistema, Importar Excel. Aqui em Importar Excel, você escolhe o tipo de importação. Se é padrão negociação, ou seja, compra e venda de ações, ou se é padrão proventos, recebimento de proventos. Eu vou fazer aqui só o padrão negociação, porque é bem simples, o outro padrão é a mesma coisa, é só você escolher o arquivo. Então, você vem aqui escolher arquivo, exemplo aula, perfeito, exemplo aula. Vou pegar aqui
dados aleatórios, dados que não tem nada a ver mais com as carteiras atuais que eu estou gerenciando aqui dentro do método Poupa Tempo. Então, escolho o arquivo, importar. Aí, importou 31 registros. Veja que aqui ele já classifica se é ação brasileira, se é ação internacional, se é fundo imobiliário, enfim, ele seleciona as ações, os fundos imobiliários e as ações internacionais e já classifica. Ele importa também já dividindo se é compra ou se é venda de ativo. Se for compra, ele joga na aba respectiva, então fundo imobiliário. Se for venda, ele já tira dessa aba, fundo imobiliário ou ação brasileira, ele já não deixa aquela ação presente lá. Por exemplo, a Qual 3 e a Qual 3F, veja, é venda. Se você vem aqui em ações brasileiras, não tem Qual 3 e Qual 3F porque ele retirou. Então aqui só ficam as ações e os fundos imobiliários e as ações internacionais que você efetivamente comprou, que você efetivamente negociou e manteve na sua carteira. A partir daí, a partir desse ponto, você já está com a tua carteira montada. Vamos imaginar aqui que a tua carteira já esteja montada, que você já esteja com as ações 20+, completas, com os fundos imobiliários 20+, completos, e você quer fazer aquele aportezinho maroto todo mês. Então você vem aqui na aba resumo e coloca o valor de aporte. Lembra que aqui no plano de aposentadoria eu coloquei que você faz aporte de R$1.000 todos os meses? Então, beleza, a gente coloca aqui R$1.000 de aporte todos os meses. E aqui a mágica acontece. Quando eu coloco esses R$1.000, eu venho aqui em ações internacionais e venho em ações brasileiras e fundos imobiliários e ele me mostra exatamente quanto eu preciso fazer de aporte em cada um desses ativos para equilibrar minha carteira. Então veja que em Coin 11, por exemplo, eu precisaria aportar R$552,55. Em fundos imobiliários, eu precisaria fazer um aporte de R$559. Então ele já aumentou um pouquinho aqui, deu R$1.100. Por quê? Porque aí eu vou precisar vender alguma ação brasileira. Vou precisar pegar aqui a ação brasileira e vender essa ação R$111,56 para equilibrar a minha carteira. Então entenda, eu faço o valor de aporte lá na aba resumo e nas abas de cada classe de ativos, ações brasileiras, internacionais e fundos imobiliários, ele me mostra exatamente o que eu preciso fazer. Quanto eu preciso comprar, quanto eu preciso vender, o que eu preciso comprar, o que eu preciso vender, tudo de forma automatizada para qualquer preguiçoso conseguir fazer, para qualquer preguiçoso ter sucesso e ter essa média de rentabilidade aí que eu venho tendo nos últimos anos de 24,87% ao ano, ou historicamente acima de 18% ao ano, 18,79%, segundo o estudo que eu contratei do escritório modelo da USP, Universidade de São Paulo. E é isso. Essa aqui é a ferramenta que vai te ajudar a investir de um jeito simples e seguro, é a ferramenta que vai te ajudar a investir de forma preguiçosa, mas muito rentável, muito mais rentável do que através de ETFs, do que através de fundos de investimento, do que seguindo recomendação de assessor, de gerente de banco, vai ser a forma mais simples e rentável de você investir o teu dinheiro. Então, conheça o acelerador de patrimônio, entenda como é que ele funciona, conheça o método Poupa Tempo. Aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link para você assistir a aula do método Poupa Tempo, entender como é que ele funciona, entender como você pode aplicar o método e ter essa rentabilidade também aí na tua carteira. Tudo que você precisa fazer, vem fazer parte. Eu vou te mostrar tudo do zero, como fazer para ter esse tipo de acompanhamento, para ter esse tipo de resultado e para que você consiga fazer tudo isso por conta própria, da forma mais preguiçosa, mas da forma mais rentável possível, que isso é o mais importante. Dê a um preguiçoso uma tarefa complexa que ele vai te entregar um resultado muito melhor, muito mais rápido e de forma muito mais simples, e é isso que eu fiz. Tenho trabalhado nessa ferramenta há mais de 4 anos para entregar esse resultado para pessoas que, assim como eu, não tem tempo. Não é nem questão de preguiça, eu brinco que eu sou preguiçoso, mas é que é falta de tempo mesmo para cuidar dos investimentos, então eu tenho que buscar simplificar esse processo. Tá aí a forma mais simples de você investir. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, bora pra cima e vem fazer parte do Método Poupa Tempo.